Bom, vamos lá, pessoal. Hoje, então, estou começando a gravação das aulas de Física 2. A maioria de vocês, né, que estão vendo esse vídeo já devem me conhecer, foram meus alunos, mas para quem ainda não me conhece, né, está começando agora aí, eu sou o professor Sérgio, trabalho na ETEC João Bellarmino há bastante tempo já, e nós vamos trabalhar, então, durante todo esse ano aí, né, com a física. E eu queria começar, então, essa primeira aula, né, mostrando para vocês aí o que a gente vai estudar durante esse curso de Física 2. Né? Então, vamos dar uma olhadinha aqui. Se vocês olharem aqui, eu estou mostrando uma divisão do conteúdo de Física, né, do ensino médio. Tá? Então, a gente costuma fazer a divisão do conteúdo nesse formato. Né? Os livros de física do ensino médio costumam ter essas partes, né? E eu chamo de física 1, 2 e 3 aí, na verdade, as partes que costumam aparecer nos livros 1, 2 e 3 de física do ensino médio, né? Então, eu estou chamando de física 1 a mecânica, essa aqui é a física 1. A nossa física 2 aí que nós vamos trabalhar, né? É essa parte do conteúdo aqui. E a física 3 é essa parte final aqui. Bem, então eu trabalho, né, com vocês aí para quem já teve a mecânica na primeira série, né, nós tivemos a física 1 e agora na segunda série vamos ter a física 2. Algumas turmas, né, têm esse conteúdo invertido. Então o ETIM de desenvolvimento de sistemas, por exemplo, né, vê na primeira série esse conteúdo de Física 2, que nós vamos começar agora. Né? E depois está totalmente diferente, acaba vendo a mecânica na terceira série, né? Acaba vendo essa parte 3 aqui na segunda série, então tem uma inversão dos conteúdos. Né? Isso não tem problema nenhum, porque as partes aqui são diferentes uma da outra, não existe um grau de dificuldade maior ou menor, né, entre as partes. Então eu acho que não tem muito problema, tá? Então vamos começar, né? Então nossa física 2, olha, a gente vai começar com a termologia. Essa termologia deve ser trabalhada até até metade do segundo bimestre, né? Deve ser visto aí a termologia. Depois a gente começa com a ótica, a gente trabalha aí até terminar o semestre, e depois o terceiro bimestre também ainda é ótica. E no quarto bimestre a gente costuma ver a ondulatória. Tá? Então todas essas aulas de termologia, ótica e ondulatória estão nesse conteúdo de Física 2. São 30 e poucas aulas, eu acho que 36 aulas no total, né? Que vão ser apresentados para vocês aí para fechar esse conteúdo de Física 2. Tá? E hoje, então, a gente já começa a conversar, e essa aula está um pouco mais longa, porque tem bastante teoria, né? Sempre, quando a gente começa, assim, a primeira aula precisa ser conversado bastante coisa. Depois, as próximas aulas vão ser mais curtas, mais exemplos e exercícios, né? Fica um pouco mais simples. Mas vamos lá, então, não vamos perder tempo. Hoje a gente começa, então, a termologia. E o que é a termologia, né? Nossa parte aí da física que vai, né, começar a ser estudada. A termologia é a parte da física que estuda o calor e as suas propriedades. Na verdade, né, vamos voltar aqui rapidinho só para a gente observar. Na verdade, essas partes da física, né, cada parte da física vai envolver aí um tipo de energia. Né? Então, a mecânica, por exemplo, né, ela está relacionada com energias na forma de movimento. A termologia que a gente vai ver agora é na forma de calor. Né? A ótica, a gente vai ver a luz, né, que é uma forma de energia também. Dentro da ondulatória a gente vai falar sobre a acústica, onde a gente tem o som como forma de energia, a eletricidade. Então, nós vamos ter aqui várias formas de energia. Né? Então, hoje a gente começa a trabalhar a termologia, onde a gente vai estudar a energia na forma de calor.
né? Então, hoje, aqui dentro da termologia, a gente vai estudar a energia na forma de calor. E a ideia, né, da física, principal da física, é observar fenômenos físicos, né? E o que são os fenômenos físicos? São as manifestações da energia, né, atuando na matéria. Então, algumas manifestações que a gente observa ao nosso redor, né, da energia atuando, a gente vai chamar essa energia de calor. Então, toda vez que um objeto acaba esquentando, né, ou esfriando, ele dilata, ele contrai, acontece uma mudança no estado físico do material e tal, todas essas situações estão relacionadas aí com a energia na forma de calor, né? E aí estão dentro dessa grande área aí da física, né, que é a termologia, tá bom? Nós vamos estudar essa termologia por várias aulas aí, né? E hoje a gente começa então com uma primeira parte da termologia, que é a chamada termometria. Então, o que é a termometria, né? A primeira parte a ser estudada dentro da termologia e é a parte que estuda as medidas de temperatura, né? Então, aqui, ó, termo, né? De temperatura e tal, e metria. Metria vem de medida, né? Então, medidas de temperatura. Então, o que a gente vai estudar basicamente nessa primeira parte, dentro da termometria, né? Estudar os medidores de temperatura, né? Que todo mundo aí já conhece, já teve algum contato, que são os termômetros, né? E o que interessa para a gente no estudo dos termômetros? Principalmente as suas escalas, né? As suas formas de fazer medição. O termômetro é um medidor de temperatura, todo mundo conhece, né? Mas só que ele possui diferentes escalas, né? Então existem termômetros, a gente tem o nosso termômetro aqui da escala Celsius, mas em outros países, né, costumam-se usar aí outras escalas termométricas. Então é legal que a gente conheça essas escalas e que a gente aprenda a converter de uma escala para outra. Então, o começo do nosso trabalho é esse daí, mas nessa aula eu vou precisar, antes de chegar nessa parte, vou precisar conversar com vocês também sobre algumas definições importantes para que a gente possa entender, por exemplo, o funcionamento do termômetro, né? E de outras coisas que vão aparecer mais à frente, que são também bastante importantes. Então vamos lá para algumas definições. A primeira definição, então, dentro da termologia, né, a coisa mais importante aí, é o conceito de calor. Então, o que a gente chama de calor dentro da termologia? Bom, eu coloquei uma definição aqui que, apesar de ser curtinha, né, ela tem muita coisa para se pensar aqui. Então, vamos por partes. O calor é energia. Primeira coisa importante é isso daí. Calor é uma forma de energia, assim como a luz, o som, os movimentos, a eletricidade, né? Então são formas de energia. Então, primeira coisa importante, o calor é energia térmica, é uma forma de energia. Olha aqui outra coisa importante, ó. Em trânsito. Isso significa que a gente vai chamar de calor a energia que está passando de um corpo para outro. Ó. Toda a energia que passa de um corpo para outro, né, e que passa por causa da diferença de temperatura entre os corpos, né, então enquanto há diferença de temperatura entre dois corpos, o calor pode passar. E o calor vai ser chamado dessa forma quando ele estiver em trânsito, quando ele estiver passando de um corpo para outro. Se ele estiver dentro do corpo, se a energia estiver dentro do corpo, aí ela não recebe mais o nome de calor. Então esse termo calor só serve enquanto a energia está passando, enquanto ela está em trânsito. Observem essas figuras, né? Então eu tenho aqui um corpo A com uma temperatura de 80 graus, e tem um corpo B com uma temperatura de 10 graus. Na verdade, pessoal, o que tem de diferente nesses dois corpos, né? Se eu pudesse olhar para esses corpos com mais detalhes, né? O que eu veria de diferente nesses dois corpos? Uma coisa importante dentro dessa ciência nova, né? Dentro da termologia aí, para vocês, aí eu acho que uma coisa bastante importante é a gente perceber que nessa área da física nós vamos precisar usar muito a imaginação. Muitas vezes a gente não vai conseguir observar
o fenômeno diretamente, né? É diferente, por exemplo, do estudo dos movimentos, em que a gente viu uma bola que estava sendo chutada, ou uma pessoa correndo ou andando de bicicleta, e a gente observava fácil, né, os fenômenos correspondentes a movimento. Dentro da termologia, a gente vai ter o problema de que muitas coisas que ocorrem, muitos fenômenos, né, estão relacionados com a natureza interna da matéria, com as menores partículas, né, que compõem esses materiais. Essas partículas, às vezes, são invisíveis, né, aos nossos olhos. A gente não consegue observar, né, a olho nu. A gente precisa, então, imaginar algumas coisas. Então, a ideia do calor é uma dessas coisas que vai precisar ser imaginada aqui. Imaginem o seguinte, ó, que corpos com temperaturas diferentes, o que eles têm de diferente, na verdade, é a energia das suas partículas que compõem o material. Então, o material que tem uma temperatura maior, na verdade, ele tem essa temperatura maior porque ele tem mais agitação das suas partículas, né? Então, os pedacinhos menores desse material, a gente sabe que todos os materiais, né, em todos os estados físicos também, eles são compostos de partículas menores. A gente pode pensar em termos de moléculas, ou em termos mesmo de átomos, né, de partículas menores. E essas partículas estão em constante movimento dentro dos objetos. Tá? Esse movimento depende do estado físico, né? Então, no sólido o movimento é bem pequeno, é um movimento só de vibração das partículas. Nos líquidos já é um pouco maior, nos gases é maior ainda esse movimento, mas as partículas sempre estão em movimento, né? E a temperatura, sendo maior, ela está mostrando que o corpo tem uma agitação maior das suas partículas. Esse aqui está com uma agitação menor das partículas. Sempre que houver essa diferença de temperatura, né, então houver uma diferença na agitação das suas partículas, vai ocorrer a passagem do calor de um corpo para outro. Então, ó, quando forem colocados em contato aqui, tá vendo? Então essas aqui, essas partículas que tinham mais movimento, né, elas acabam passando um pouco desse movimento para as outras. Acaba batendo aqui, né, uma batendo na outra e tal, e passando esse movimento. Eu costumo imaginar como se fossem aquele efeito dominó, sabe? Que a gente coloca os dominós enfileirados assim, né, e depois derruba o primeiro, e esse primeiro derruba o próximo, que derruba o próximo. Então a energia que é colocada nesse primeiro dominó é passada para os próximos, né, um a um aí. Mesmo também que jogar bilhar, por exemplo, e dar uma tacada numa bola, né, e essa bola bater na outra e passar o movimento para essa outra bola. Então é isso que está acontecendo o tempo todo, né, entre corpos de temperaturas diferentes, com agitações diferentes, né? Então, o calor é passado. E quando ele essa energia está sendo passada, a gente chama de calor, tudo bem? Dentro dos corpos, o nome que a gente costuma dar é energia interna. Então eu posso dizer assim, ó, que esse corpo A tinha uma energia interna maior do que o corpo B, e por isso ele passou energia para o corpo B. E quando essa energia está passando, eu chamo de calor. Então aqui está passando calor do corpo A para o corpo B. Tudo bem? Essa ideia de calor, tá? A gente vai falar mais sobre isso. Vamos ter uma área da termologia chamada calorimetria, onde a gente vai fazer medições do calor. Então é bem legal que a gente entenda já nessa primeira aula o que é o calor. Tudo bem? Vamos lá, vamos continuar. Bom, a segunda definição importante é o conceito de temperatura, tá bom? Poderia até ter falado antes sobre a temperatura, mas vamos falar agora aqui. Bom, a temperatura é exatamente o que a gente acabou de conversar, né? É uma forma que os cientistas têm, é uma grandeza física, né? A gente sabe que grandeza física é tudo que pode ser medido dentro da física, né? Então, se eu quero medir uma distância, eu consigo medir uma distância, então a distância é uma grandeza física. Se eu quero medir tempo, eu consigo medir o tempo, então é uma grandeza física. E a temperatura também é uma grandeza física, pode ser medida, né? Mas a temperatura é uma grandeza que vai medir, que está relacionada, né, é proporcional, está relacionada à energia cinética das partículas, ou a energia interna que as partículas têm, né, dentro dos corpos aí. Tudo bem? Eu gosto de definir
a temperatura como sendo a medida, olha aqui embaixo, ó, do grau de agitação das partículas, né? Então, a temperatura, na verdade, é isso. Ela mede o quanto que essas partículas estão agitadas, de uma forma que a gente pode fazer comparações, né? Então, se eu consigo medir um corpo e perceber que as partículas estão muito mais agitadas do que o outro corpo, então eu posso dizer que a sua temperatura é maior do que a do outro corpo. Né? Então a ideia de temperatura é basicamente isso. É uma forma que os cientistas têm de medir o quanto que as partículas estão agitadas, né, em relação a outros corpos. Tudo bem? Vamos lá. Continuando então, uma terceira definição importante também, para a gente poder entender como funciona um termômetro, né? É essa ideia de equilíbrio térmico. Observem que se a gente tiver um corpo que está mais quente, olha aqui o termômetro medindo esse corpo, tá vendo? Está bem quente esse corpo. Por que está, né, uma temperatura alta aqui? Porque as partículas estão se agitando mais rapidamente. Olha aqui, ó, esse aqui as partículas têm pouca agitação e eu coloquei um termômetro então e percebi isso pela temperatura que apareceu aqui bem mais baixa. Coloquei esses dois corpos em contato. No momento que eu coloco eles em contato, começa a acontecer a transferência de calor. O calor começa a passar do corpo mais quente para o corpo mais frio. O calor vai passando, passando. O que significa isso em termos microscópicos? Que essas partículas que estavam mais agitadas vão perder um pouco da sua agitação, porque elas estão batendo nessas outras, né? E essas aqui vão ganhar um pouco de agitação. Até chegar um momento em que todas as partículas dos dois corpos estão exatamente com a mesma agitação. Se eu colocar um termômetro aqui daqui a um tempo, eu vou perceber que a temperatura é exatamente a mesma para os dois corpos. Nesse momento, a gente diz que aconteceu o equilíbrio térmico. Tudo bem? Então a gente chama de equilíbrio térmico o momento ali na transferência, né? O momento em que cessa a transferência de calor, né? Em que a transferência de calor para de acontecer, então o calor só vai passar enquanto houver diferença de temperaturas. No momento em que a temperatura iguala, para de acontecer a transferência de calor, e aí a gente diz que ocorreu o equilíbrio térmico. Isso acontece o tempo todo, gente. Se a gente deixar um copo de chá, um copo de leite quente em cima da mesa e voltar no outro dia para ver lá a temperatura, a gente vai perceber que a temperatura daquele leite é a temperatura ambiente, né? Porque ocorreu transferência de calor entre o leite que estava ali, que estava mais quente que o ambiente, né? E o ambiente, o ar que estava em volta. O ar recebe o calor desse leite, né? Iguala as temperaturas. No caso do ar, como tem muito ar, né? A gente não percebe praticamente variação ali do ar que está em volta, mas o leite a gente percebe bem que ele esfria, né? Porque ele trocou calor com o ambiente. E no final vai ter a mesma temperatura. Então, a gente tem isso o tempo todo, né? Todos os corpos fazem isso, trocam calor. E a gente vai conversar muito sobre essas trocas de calor, né? Em algumas aulas específicas. E esse conceito, então, de equilíbrio térmico é muito importante. Então, na verdade, até aqui nessa nossa conversa, nós definimos três conceitos importantes, né? A ideia de calor, como sendo energia, né? Que passa de um corpo para outro quando há diferença de temperatura, né? A ideia de temperatura e também o conceito de equilíbrio térmico. Tudo bem? Vamos continuar então a nossa conversa aqui. Vamos dar uma olhada no nosso termômetro, né? Então a nossa aula de hoje é sobre a termometria, medida de temperatura. Então o próprio nome dessa ciência lembra aí desse medidor de temperatura aí, o nosso termômetro. A gente sabe que hoje em dia tem termômetros de vários tipos, né? Termômetros digitais, mas o termômetro que realmente interessa para o nosso estudo aqui é esse termômetro mais simples aqui, o termômetro mais convencional, né? Que é esse daqui. Ele é feito de vidro, né? Ele tem aqui na pontinha dele aqui uma região chamada bulbo, onde costuma ficar depositado aqui a substância termométrica, que normalmente é mercúrio, mas hoje em dia eles
estão trocando por substâncias que não contaminam, né, o ambiente, então com álcool colorido e tal, então eles usam outras substâncias. A substância termométrica fica nessa região, mas aqui, quando a gente aquece essa região, né, quando o termômetro recebe calor, ocorre uma dilatação desse material. Essa ideia de dilatação a gente vai conversar logo nas próximas aulas aí, né, a partir da aula 3, a gente vai estar falando sobre dilatação, vamos entender melhor esse assunto, né? Mas ocorre uma dilatação dessa substância e aí ela não tem para onde correr aqui, né? Ela está fechadinha aqui, ela vai ter que sair por essa região aqui, vai passar por esse estrangulamento aqui que vai dar uma certa pressão na substância, ela vai correr aqui, né? Por um caninho bem fininho aqui, né? E que chama de capilar aqui, tá vendo? Capilar está relacionado com um fio de cabelo, né? Porque ele é bem fininho mesmo, e aí ele vai correr por aqui e vai parar numa certa altura, né? E aí a gente tem essa escala, esses números, para a gente poder fazer comparações, fazer medições, né? Observando aonde parou, então, o mercúrio, a substância termométrica, aí a gente consegue efetuar medições usando o termômetro, né? Fazer comparações, saber, por exemplo, né, num termômetro desse tipo aqui, que é usado nos hospitais, né, um termômetro clínico, saber, por exemplo, se uma pessoa tem febre ou não. Né? Então é bastante interessante aí as aplicações dos termômetros. Não só para isso, né, para muitas outras coisas também. Mas vamos lá, vamos continuar aqui. O que eu quero colocar para vocês sobre os termômetros? A ideia é a gente focar nessas escalas termométricas aqui. Essa que está sendo mostrada é a nossa escala, a escala Celsius, né? Criada pelo Andrea Celsius e utilizada, né, no nosso país aqui. Agora, a gente tem outras escalas que são também importantes, que são usadas em outros países, né? Tem uma escala que é sistema internacional, uma escala que é usada, deveria ser escala, né, usada por todo mundo, a escala padrão. Então, nós vamos conversar um pouquinho sobre isso. Vamos ver aqui. Então, queria comentar aqui sobre essa primeira escala, que é a nossa, né, pessoal? A escala Celsius, tá? A gente usa aqui graus, né? Bota essa bolinha aqui que a gente lê grau, e um C maiúsculo, que é aqui do sobrenome do Celsius, né? Do André Celsius. Tudo bem? Então, grau Celsius. Como é que foi montada essa escala? Como é que é a história, né, dessa escala? Então, cada escala termométrica tem uma história, né, que faz parte lá da história da ciência e tal. É bem interessante isso daí. Eu não vou comentar muito, porque a gente não tem muito tempo, vai ficar muito longa essa aula. Mas a gente tem aí um histórico, né, de criação, de montagem das escalas, bem interessante, vocês podem pesquisar depois. Mas a escala Celsius eu quero comentar para a gente poder entender algumas coisas. Como é que o Celsius, então, montou a sua escala termométrica? Né? Bom, ele utilizou água e gelo, né? Ele usou a água aqui como referência, né? E ele fez um experimento que é muito simples e que pode ser repetido, né? Replicado aí por qualquer pessoa. Daí que vem a importância desse trabalho do Celsius, né? Se a gente quer montar uma escala, é interessante que todo mundo depois possa fazer também, né? Eu quero ser um fabricante de termômetros, então para poder calibrar o meu termômetro e ser igual ao das outras pessoas, eu preciso fazer o mesmo trabalho, né? Para fazer a marcação aí. Então, o que o Celsius fez interessante? Ele usou a água, então, como substância aí, né, para fazer as suas medições. E ele utilizou 2 pontos, né, no experimento dele, que a gente chama de pontos fixos. O que é interessante aí nesses pontos fixos, né? Se a gente pegar um termômetro não precisa ter marcações ainda. Vamos imaginar aqui, ó, esse termômetro aqui. Ele fez um termômetro de vidro, né? E ainda não tinha colocado as marcações, a escala aqui. E colocou esse termômetro dentro de um recipiente onde o gelo estava derretendo. Tá vendo? O gelo já estava derretendo. Vamos supor que estava cheio de gelo, e ele colocou fogo aqui embaixo, né? Começa a esquentar esse gelo,
e chega um momento em que o gelo começa a derreter. Bom, antes de começar a derreter, ele percebeu uma certa dilatação aqui na substância termométrica, ela subiu um pouquinho, mas aí chega um momento em que o gelo começa a derreter. A hora que o gelo começou a derreter, esse termômetro para. Ele para aqui, ó, para de subir. E enquanto houver uma lasquinha de gelo ainda no estado sólido, né, que não tiver terminado de derreter, essa temperatura não vai subir. A temperatura fica parada enquanto está havendo mudança no estado físico da água aqui. Então esse pontinho aqui na temperatura a gente chama de primeiro ponto fixo. Por que ponto fixo? Porque ele para aqui, ele fica parado enquanto está havendo mudança de gelo para a água aqui. Está derretendo aqui, então ele fica parado. A hora que a última lasquinha de gelo sólido que tinha aqui terminar de derreter, de dissolver, aí ele começa a subir de novo. Com fogo embaixo, né? Ele vai começar a subir de novo. Então, fica bastante tempo parado aqui. Então, o que o Celsius fez? Quando parou aqui, ele sabia que ia demorar aqui, ó, para derreter, né? Para começar a subir de novo, ele falou, bom, esse ponto aqui vai ser o zero da minha escala. E ele marcou isso então, falou, bom, esse ponto é o zero. Né? E aí ele colocou, não era aqui, né? É bem aqui embaixo, na verdade, né? Mas vamos imaginar que parou aqui nessa altura. Aí o que ele fez aqui? Ele colocou, ele pegou depois que terminou totalmente de derreter, olha aqui, ó, ele deixou lá ainda no fogo. E aí, terminou de derreter, começou a subir de novo. Então, ó, vamos supor que a água aqui era o zero, né? E começou a subir, 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 subir de novo. Chega uma hora que começa a entrar em ebulição a água, começa a ferver. A hora que essa água começa a ferver, aqui parou de novo. Ele para de novo, gente. Isso daqui é normal, tá? Qualquer substância que a gente coloque para mudar de estado, né, forneça energia suficiente para ela mudar de estado, ela vai ter esses pontos fixos aí. Né? Então a gente vai observar isso daí. Toda vez, né, que o corpo entra em mudança de estado físico, ele para a sua temperatura. O calor continua entrando, mas a temperatura não se altera enquanto está mudando o estado físico. Isso é uma característica bem interessante dos materiais. Então imagina aqui, gente, ó, entrou em ebulição, parou de subir de novo aqui. Aí ele falou, bom, aqui vai ser o meu 100 graus. E aí ele fez as divisões aqui em 100 partes. Né? Dividiu em 100 partes e fez a sua escalinha. Lógico, né? Quando ele faz essa divisão em 100 partes, o pedacinho que ele acha aqui, né, ele chama de 1 grau, e esse pedacinho ele pode trazer aqui para baixo também, pode trazer para cima também. E aí só vai depender do tipo de coisa que ele vai usar esse termômetro, né? Ou se ele vai usar, por exemplo, para medir febre, ele não precisa colocar graus aqui acima de 100 abaixo de zero, né? Para medir temperatura ambiente, por exemplo, interessa que ele tenha temperaturas abaixo de zero, mas não acima de 100. Então, para cada situação, ele pode montar o seu termômetro, né, colocando a sua escala mais acima ou mais abaixo. Mas essa foi a forma que ele usou para fazer a sua escala. É por isso que a escala Celsius, né, também pode ser chamada de escala centígrada. Centígrada porque tem 100 graus aqui nesse pedacinho entre os dois pontos fixos. Tudo bem? Escala centígrada ou escala Celsius. Né? A gente chama de graus Celsius ou graus centígrados. Só que existem outras escalas que também são assim, feitas com 100 partes, né? Escalas centígradas também. Não interessa muito a gente chamar dessa forma, porque poderia confundir com outras escalas. Né? Então a nossa escala é a escala Celsius. Tudo bem? Agora vamos dar uma olhada nas outras escalas. Olha, essa daqui é a escala Fahrenheit, né, ou Fahrenheit. Essa escala ela é muito utilizada em países de língua inglesa. Então, por exemplo, nos Estados Unidos, né, se usa essa escala. Então, em vários países aí a gente vai ter o uso dessa escala. Então, é muito legal que a gente conheça também e tenha uma forma de fazer conversões dessa escala para a nossa ou vice-versa. Então, esse é o nosso objetivo da aula. Né? Se a gente observar, então, nessa escala, para os pontos fixos, né,
que a gente acabou de observar na escala Celsius, né, ponto de gelo e ponto de vapor, ponto em que a água está derretendo, né, o gelo está derretendo, e ponto em que a água está entrando em ebulição, né, que era 0 e 100 na escala Celsius. Na escala Fahrenheit, a gente vai ter 32 e 212. Então, enquanto era 0 aqui, né, na escala Celsius, o Fahrenheit ele usa 32 aqui. E lá em cima, onde era 100 na Celsius, na Fahrenheit a gente usa 212. Aí talvez vocês se perguntem por que ele colocou números tão diferentes aqui. Então, a escala Fahrenheit ela tem um histórico bastante interessante. Ele começa a montar a sua escala a partir de uma outra escala já conhecida na época. Esse outro cientista ele era astrônomo também, então ele usava muito, né, os astrônomos usavam muito base 60 na época, então ao invés de dividir em 100 partes, ele dividiu primeiro em 60 partes. Depois o Fahrenheit, né, começou a utilizar para fazer medição de temperatura ambiente, aí interessava que tivesse temperaturas abaixo do zero, e aí ele fez algumas modificações. Depois ele aperfeiçoou o termômetro e podia dividir em partes menores, e aí ele, ao invés de usar só 60, ele fez usar mais partes, né? Então ele passou a 180, que ainda era um múltiplo de 60. Tem uma história bem grande aqui, né? Mas que no final das contas a gente tem então, né, como correspondentes da escala Celsius, o 32 e o 212. Hoje em dia é feito dessa forma, né, a escala do Fahrenheit. Bom, daqui a pouco a gente volta nela, mas vamos dar uma olhadinha aqui também numa terceira escala bastante importante. A escala Kelvin, apesar de não ser usada, né, em países como as escalas Celsius e Fahrenheit, né, a importância da escala Kelvin é outra, pessoal. A escala Kelvin é a escala padrão de temperatura. A gente chama também de escala absoluta de temperaturas. A ideia do Kelvin foi uma ideia diferente da dos outros, né, que tentaram montar escalas. Enquanto o Celsius, o Fahrenheit e outros, né, que montaram as suas escalas, pensaram em utilizar essas escalas para efeito de comparação de temperaturas, né? Então, as escalas Celsius, Fahrenheit são muito boas para isso. A gente pode fazer medições e perceber que um corpo tem o dobro da temperatura de outro, né? Fazer comparações. O Kelvin, né? O Lord Kelvin aí, ele teve uma ideia diferente dos anteriores. Ele pensou na definição de temperatura. Então, qual é a definição de temperatura? Temperatura deve mostrar, né, o grau de agitação das partículas. Quer dizer, se a temperatura realmente deve ser a medida da agitação das partículas, então a escala verdadeira, né, a escala absoluta, verdadeira, deveria ser aquela escala que mostraria exatamente o quanto as partículas do corpo têm de agitação. E isso não é muito verdade, né, para as escalas que a gente acabou de ver, para a escala Celsius e para a escala Fahrenheit, né? Percebam que se a agitação tivesse sendo realmente mostrada aqui por esses números da escala Celsius, então o 0 Celsius estaria mostrando aqui nenhuma agitação das partículas. E é impossível que o 0 Celsius esteja mostrando isso, porque a gente sabe que tem temperaturas abaixo de zero na nossa escala, né? Então, o que seria menos do que nenhuma agitação das partículas? Seria impossível, né? Então, uma escala que mostrasse realmente a agitação das partículas deveria ter o seu zero como sendo a menor temperatura possível, né? Uma temperatura que realmente estaria mostrando, né, o total repouso, a total estática das partículas, né? E esse zero, então, é chamado zero absoluto exatamente por isso. Então, o Kelvin conseguiu, a partir de experimentos com gases, né, ele resfriava gases e tal, e percebeu lá que nesses resfriamentos, né, que toda vez que ele resfriava 1 grau, né,
a temperatura de um certo gás, né? Ele resfriava de 0 para -1, ele conseguia abaixar a pressão do gás em 1,273 avos, né? A sua pressão. E aí ele pensou isso, que para poder então abaixar toda a pressão até uma pressão zero, né? O que seria uma pressão zero? As partículas não teriam movimento nenhum mais para bater no recipiente para exercer pressão, né? Então elas estariam totalmente paradas. Ele precisaria abaixar 273 graus em relação à escala Celsius, né? Então é isso que ele fez na época dele. Ele associou então esses 0 graus, ele marcou esses graus, não gente, esse 0 Kelvin, ele associou à temperatura menos 273. Hoje em dia, né, com mais tecnologia, esse cálculo foi refeito e a gente tem um quebradinho aqui, menos 273,15, né, para a temperatura do zero absoluto, tá? Mas, para efeito de simplificação, né, de cálculos, a gente vai usar realmente o menos 273 aqui para o zero absoluto. Então, o Kelvin marca o zero aqui embaixo, né, então bem mais abaixo que os outros, né, e ele também faz, né, então na altura do 0 Celsius, aqui já é 273 positivo, né, e ele faz a marcação em 100 partes também, ele torna a sua escala centígrada também. Marca 100 partes aqui até o ponto de ebulição, né? Então, aonde é 100 na escala Celsius, ele marca 373. E aonde é 0 na escala Celsius, ele marca 273 Kelvin. Gostaria que vocês observassem também que o Kelvin não tem essa bolinha, tá vendo? Ó, que tem no Celsius. Por que que não tem essa bolinha? Porque essa escala é absoluta, não é uma escala relativa. Essa bolinha, né, de grau, então a palavrinha grau se refere a alguma coisa que é relativa, se refere a comparações, né? Então a escala Celsius e a escala Fahrenheit, ela tem graus, né? Já a escala Kelvin, a gente só lê 373 Kelvin, a gente não lê grau, né? Porque é uma escala absoluta. Bem, bom, o nosso trabalho dessa aula é fazer conversões entre essas 3 escalas que eu apresentei para vocês. Existem outras escalas também que poderiam ser apresentadas. Na França, por exemplo, se usa uma outra escala, mas essas 3 são as escalas que são cobradas, né, e que são mais importantes aí para a gente. Então, são elas que a gente vai trabalhar. Então, na próxima tela aqui, eu vou montar para vocês uma fórmula para a conversão entre as escalas. Então, daqui para frente é muito importante que vocês prestem atenção. Se precisar, né, revejam essa parte do vídeo, né, assistam novamente, para vocês poderem entender como é que eu vou fazer aí a fórmula de conversão entre essas 3 escalas. É isso que vai ser utilizado, então, em todos os exercícios, tá, dessa aula e da próxima também. A aula 2 ainda fala sobre essas escalas. A gente vai continuar fazendo atividades. Bom, vamos lá. Estou colocando aqui as 3 escalas termométricas uma ao lado da outra, né? Os pontos fixos, olha, o ponto de gelo aqui embaixo, né? O ponto em que o pedacinho de gelo lá está derretendo, né? E aí para a temperatura, o Celsius marcou 0, Fahrenheit marcou 32, e na escala Kelvin 273. E o ponto de vapor lá em cima, né? Em que a água está entrando em ebulição, o Celsius marcou 100, o Fahrenheit 212 e o Kelvin 373. Observem que esses pontos aqui estão medindo as mesmas temperaturas, aqui embaixo também, né? Apesar dos números serem diferentes, mas está medindo a mesma coisa, tudo bem? Imaginem que eu vou pegar esses 3 termômetros e vou colocar dentro de um mesmo recipiente. Ó, coloquei aqui dentro de um recipiente, tá? E esse recipiente tem água, por exemplo. Ok? No recipiente com água. E essa água está numa certa temperatura, né? Aí eu coloquei ele aí, o que vai acontecer? Vai subir aqui, ó, tá vendo? Os 3 termômetros exatamente da mesma forma, porque os 3, né, são termômetros que estão funcionando direitinho, eles vão subir na mesma altura, vão estar marcando a mesma temperatura.
Só que a gente sabe que como essas escalas são diferentes para os 3 termômetros, né, os números que estão aqui são diferentes para os 3 termômetros, então a gente vai ter números diferentes aparecendo aqui na mesma altura, né? Eu estou chamando então o número que vai aparecer aqui na escala Celsius de TC, temperatura em Celsius. Estou chamando de TF esse número que aparece aqui, ó, que é a mesma medição, só que com outro número, né? E estou chamando de TK, a temperatura em Kelvin que vai aparecer aqui. Tudo bem? Como é que eu vou montar uma fórmula de conversão? A ideia é usar a proporcionalidade, né? Então, em matemática a gente usa muito, né, proporções. Nós vamos fazer isso aqui também, tá? Vamos montar uma fórmula a partir de proporcionalidade. O que eu vou pensar? Olha, esse pedacinho aqui, ele é do mesmo tamanho desse pedacinho e do mesmo tamanho desse pedacinho. Tá vendo? Apesar dos números que estão aparecendo aí serem diferentes, né, mas o tamanho aqui é igual. E esse pedação aqui, ó, é do mesmo tamanho desse aqui e do mesmo tamanho desse aqui. Então eu vou montar proporção. Agora, como é que eu vou escrever esses pedacinhos, né? Então eu vou usar a seguinte ideia, pessoal. Imagina que eu tenho aqui uma reguinha e está marcado aqui 20 e aqui está marcado 26, por exemplo, né? Se eu falar para vocês quantos pedacinhos tem aqui dentro, ó, né? Se aqui é o 20 e ali em cima é o 26, vocês vão falar, tem 6 pedacinhos. Mas como é que a gente descobriu isso daí? A gente vai fazer 26 menos 20 e vai descobrir os 6 aqui, não é? Toda vez que a gente quer saber, então, sobre um pedacinho, ó, um segmento aqui, basta a gente fazer a subtração, ó, do de cima, do maior aqui de cima, menos o de baixo, né? De cima menos o de baixo, vai dar o pedacinho. É isso que eu vou fazer aqui, tá? Eu vou escrever o seguinte, ó, eu vou escrever que esse pedacinho está para esse pedação, do mesmo jeito que esse pedacinho aqui está para esse pedação. E do mesmo jeito que esse pedacinho aqui está para esse pedação também. Mas como é que eu vou escrever isso? Usando essa ideia aqui, né? Então veja, olha, quanto que tem nesse pedacinho? Não sei, porque não está escrito aqui o número, né? Mas o que eu sei? Que se eu fizer esse TC menos 0, vai me dar esse pedacinho, que nem eu fiz aqui. Então eu vou fazer isso, ó, vou escrever aqui, ó, TC menos 0. E isso daqui está representando para mim esse pedacinho. Agora o pedação. O pedação deve ser o 100 menos 0. Ó, o pedação. 100 menos 0. Vou colocar aqui também. Isso aqui deve ser igual ao quê? Ó, então eu fiz aqui. Esse pedacinho está para esse pedação. Vou fazer a mesma coisa em todos os outros. Olha aqui também, ó, esse pedacinho, TF menos 32, está para o pedação, que é 212 menos 32. Olha, TF menos 32, pedação, 212 menos 32. Né? E da mesma forma também eu posso comparar o último termômetro do Kelvin. Olha, esse pedacinho, quem que é esse pedacinho? TK menos 273 está para o pedação 373 menos 273. Tudo bem? E agora eu só vou melhorar. Isso aqui já é a fórmula. Ó. É a fórmula que nós vamos usar para fazer transformações das 3 escalas. Tá vendo? Agora eu só vou melhorar um pouco isso. Tem algumas coisas que eu posso melhorar. Por exemplo, temperatura em Celsius menos 0, qualquer temperatura que seja essa, menos 0 é a mesma, né? Então eu posso escrever só temperatura em Celsius. Embaixo, 100 menos 0 é 100, né? Olha aqui, ó. TF menos 32 não tem o que fazer, não dá para fazer conta aí. 212 menos 32 é 180. Olha, dá para fazer algumas coisas. TK menos 273. 373 menos 273 é 100. Olha, já ficou bem melhor a nossa fórmula. Poderia estar usando desse jeito. Mas ainda tem uma coisa boa a se fazer aqui para ficar mais fácil de trabalhar. Eu posso simplificar esses denominadores. Ó. Todos eles aqui são divisíveis por um mesmo número. Então dá para simplificar. Por exemplo, poderia dividir por 10 todos eles, tirando um zero de cada um. Ó, isso daqui ainda é proporcional.
E ainda assim, ó, eu tenho 10, 18 e 10, que são múltiplos de 2, são números pares. Eu ainda posso dividir por 2 esses números. Se eu dividir por 2, 10 vira 5, 18 vira 9 e 10 vira 5. Na verdade, eu simplifiquei por 20 os três aqui, né? Dividindo por 20, eu chego nesses valores. Vamos passar limpo aqui então? Não precisa, já está passado a limpo na próxima tela. Olha, TC sobre 5, TF menos 32 sobre 9, TK menos 273 sobre 5. Dá uma olhada aqui. É isso aqui que a gente chega então, né? Depois de montadas as escalas. Gente, essa é a relação que nós vamos usar nessa aula, né, para fazer transformações. Se eu conheço um valor em Celsius, quero saber em Fahrenheit, basta usar essa parte aqui da conta. Coloco o número em Celsius aqui, faço a continha em X e acho a temperatura em Fahrenheit. Vice-versa, né? Posso ter a temperatura em Fahrenheit e querer saber o valor em Celsius. Também coloco o valorzinho do Fahrenheit, faço em X, né? Se eu quero saber a temperatura em Kelvin e tenho a temperatura em Fahrenheit, uso essa parte da continha, tá vendo? E não uso a temperatura em Celsius. Se eu quero saber quantos graus Celsius, né, corresponde à temperatura de tantos Kelvin, tira essa parte do meio e iguala só a parte do Celsius e a parte do Kelvin. Então, eu posso escolher aqui, né, eu nunca vou usar as três partes, eu escolho duas, a parte que eu tenho a informação e a parte que eu quero saber. E aí eu monto, né, uma proporçãozinha onde eu posso fazer em X e resolver os meus probleminhas, tá? Vamos para os exemplos agora, então, para a gente poder terminar essa aula que está bem longa, né? Nas próximas aulas, as aulas vão ser mais curtas, tá? É que essa tinha muita coisa para a gente conversar. Inclusive, algumas coisas eu estou até cortando aqui, não falando, né? Algumas observações, mas aí a gente conversa sobre elas nas correções. Tudo bem? Para dar tempo de fazer tudo aí. Então, vamos lá. Primeiro exemplo da aula, pessoal. Um jovem brasileiro fez uma conexão via internet com um amigo inglês que mora em Londres. Durante a conversa, o inglês disse que em Londres a temperatura naquele momento era igual a 14 graus Fahrenheit. Após alguns cálculos, o jovem brasileiro descobriu qual era, né, em graus Celsius, a temperatura em Londres. Que valor ele encontrou? Quer dizer, o cara conhecia um pouquinho de física e transformou, então, essa temperatura em graus Fahrenheit para a escala Celsius. E aí ele descobriu a temperatura. Vamos dar uma olhada? Vamos fazer? Então vejam, ó, o que eu quero, na verdade, nesse primeiro probleminha? Eu quero pegar 14 graus Fahrenheit e transformar em graus Celsius, né? Então é isso aqui que eu preciso fazer, uma transformação entre duas escalas termométricas. O que eu vou precisar para fazer isso? Do pedacinho do Fahrenheit, do pedacinho do Celsius. Se a gente olhar aqui, eu vou precisar desse pedacinho do Fahrenheit, desse pedacinho do Celsius. Vejam que nesse problema ele não fala nada da escala Kelvin, eu não preciso usar esse pedaço aqui. Tudo bem? Vou usar só essa primeira parte aqui. Eu vou copiar isso daqui para começar a resolver o meu exercício. Vamos lá? Então veja, ó, vou copiar aqui TC sobre 5 igual a TF menos 32 sobre 9. Tudo bem? E vamos lá, então. Não importa a ordem, tá? Poderia ter colocado primeiro o pedacinho do Fahrenheit, depois o pedacinho do Celsius. Não importa essa ordem também, tá? Que eu peguei do jeito que estava lá. Olha, a temperatura em Celsius eu não sei, então eu vou deixar ela como incógnita. A temperatura em Fahrenheit é 14, eu vou colocar um 14 aqui então, né? Então vai ficar TC sobre 5 igual a 14 menos 32 sobre 9. Bem? Então, olha, só coloquei no lugar da escala Fahrenheit aqui, da temperatura em Fahrenheit, 14. E agora eu faço a minha continha, né? Eu posso fazer essa subtração aqui primeiro, né? Vamos fazer aqui, ó, TC sobre 5, então, é igual a 14 menos 32, ó, 14, 24, 34, isso aqui é menos 18, dividido por 9. Agora eu posso multiplicar em x se eu quiser, ou, como o 18 é divisível por 9, eu posso fazer a divisão aqui também, que vai ficar mais fácil nesse caso, né? Ó,
Menos 18 por 9 é menos 2. E aí eu teria um menos 2 aqui que vai passar o 5, né? E fazer a continha de vezes no final. Ou eu faço a continha em x, hein, pessoal? Posso fazer a continha em x também. Então, ó, vamos fazer das duas formas. Se eu quisesse fazer em x, eu teria 9 vezes o TC, né? Então, aqui, né? 9 vezes TC e 5 vezes 18. Negativo aí, né? 5 vezes 18 é 90. E eu teria, então, TC igual a menos 90. Olha, esse 9 está multiplicando, ele vai passar dividindo aqui, né? Então, eu vou passar aqui. Isso aqui daria menos 10 graus Celsius. Uma outra forma de fazer, então, ó, não precisa fazer de outro jeito também, mas eu poderia ter feito o seguinte, ó. TC sobre 5 era menos 18 sobre 9. Poderia ter feito essa divisão primeiro, ficava mais fácil, né? TC sobre 5 seria igual a menos 2, porque 18 por 9 é 2. Então, TC seria menos 2 vezes 5, porque o 5 está dividindo, passa multiplicando. Menos 2 vezes 5 é menos 10. E eu chegaria também em menos 10, né? Então, ou fazendo a continha desse jeito, ou fazendo assim, eu chego numa temperatura de menos 10. Então, o cara lá, né, em Londres, estava numa temperatura de menos 10. Às vezes a gente ouve na televisão, por exemplo, né, sobre temperaturas nos Estados Unidos ou em algum país de língua inglesa e a gente acha estranho os valores que eles passam, né? Às vezes são valores meio absurdos, a gente fala, nossa, mas como é que a temperatura está nesse ponto aí? Mas, na verdade, né, é uma escala diferente, então é bem interessante a gente saber fazer essa conversão para poder fazer realmente comparações, né? Bom, esse é o primeiro exemplo. Vamos para o segundo exemplo. Nesse segundo, ele fala o seguinte, a coluninha da VUNESP. O sêmen bovino para inseminação artificial é conservado em nitrogênio líquido, que a pressão normal tem temperatura de 78 Kelvin. Isso aqui é muito baixo, viu, pessoal? Né? O 273 Kelvin equivale a 0 graus na nossa escala. Então, 78 Kelvin está bem abaixo de zero. Né? Então, o sêmen bovino ele deve ser bem resfriado, né? Tem que estar bem frio para poder... Desculpa, o sêmen bovino... ele é conservado no nitrogênio líquido. Né? O nitrogênio líquido, o nitrogênio, né, que a temperatura ambiente ele é gás, né? Para que ele fique líquido, a gente precisa esfriar muito ele. Tá? E depois, quando ele entra em contato com o sêmen bovino, a gente vai resfriar, né, esse sêmen da mesma forma. Vamos lá. Como é que nós vamos fazer nesse exercício, então? A gente tem uma temperatura em Kelvin que deve ser transformada, então, em Celsius e em Fahrenheit. São duas perguntas. Vamos começar, então, na letra A. A questão é fazer a transformação de 78 Kelvin para graus Celsius. Né? Essa é a letra A. Como é que eu vou fazer isso? Usando o pedacinho do Kelvin, o pedacinho do Celsius. Então vamos lembrar lá, o pedacinho do Celsius é TC sobre 5, e o do Kelvin é TK menos 273 sobre 5. Tá? Então estou pegando daqui, pessoal. Ó, TC sobre 5, TK menos 273 sobre 5. Tudo bem? Esse pedacinho do meio não interessa para essa pergunta aí. Quero transformar de Kelvin para Celsius. Então, duas extremidades aí. Vamos lá? Fazendo a nossa continha, então, o que eu posso fazer? Trocar a temperatura em Kelvin que eu tenho, é 78. Vai entrar aqui. Então, eu vou ter TC sobre 5 igual a 78 menos 273 sobre 5. Só que observem que nesse exercício em especial, né, os dois denominadores são exatamente iguais. E quando eles são exatamente iguais, eu posso simplificar aqui, ó, dividir os dois por 5, ficaria 1 e 1, e aí eu nem preciso pensar mais neles. A minha conta se reduz, então, a uma continha de menos aqui. TC é igual a 78 menos 273. Tá bom? Esse caso aqui específico de Kelvin para Celsius é muito legal por isso, porque a gente acaba jogando fora o denominador e aí eu não preciso multiplicar em x. Nesse caso, então, TC seria essa continha de menos, que vai dar menos 195. Eu já fiz essa continha aí.
e dá menos 195 graus Celsius. Bem? Então o cara teve que reduzir aí a temperatura, baixar a temperatura, né, do nitrogênio até essa temperatura aqui, ó, para ele ficar líquido, né, e poder ser usado para fazer a refrigeração aí. Tá bom? Vamos lá, letra B então. Na letra B, a pergunta é sobre graus Fahrenheit. Ó, eu quero transformar de Kelvin em Fahrenheit. Então veja, ó, eu quero pegar os mesmos 78 Kelvin, mas agora transformar em graus Fahrenheit. Tudo bem? Então a relação agora é entre Kelvin e Fahrenheit. Eu vou usar aqui, ó, esses dois pedacinhos do Fahrenheit e do Kelvin. A ordem, na verdade, não importa, tá? Então vamos colocar aqui assim, ó, TF menos 32 sobre 9, que é o pedacinho do Fahrenheit, igual a TK menos 273 sobre 5, que é o pedacinho do Kelvin. E esse vai dar um pouquinho mais de trabalho, porque eu vou ter que fazer em X, tudo direitinho, porque os números não são iguais, né? Não tem nada batendo aí. Tem um valor aqui em Kelvin, vou colocar aqui, então vai ficar assim, ó. Vou colocar aqui, né? Esse aqui eu vou colocar o 78. Então eu vou ter TF menos 32 dividido por 9, e do outro lado, 78 menos 273, eu já fiz essa conta do outro lado aqui, né, essa mesma conta deu menos 195. Vou colocar aqui, ó, menos 195 dividido por 5. E agora, novamente, eu tenho duas saídas, que nem no exemplo anterior. Eu posso fazer essa divisão primeiro, eu tenho um número só aqui, aí eu posso continuar fazendo em x, ou eu posso já fazer em x aqui. Vocês podem escolher, tá bom? Eu vou fazer em x já, apesar de ficar um pouco maior, mas eu acho que a maioria de vocês vai preferir fazer em x, então eu já vou fazer. Toda vez que eu pretendo fazer em x, pessoal, eu começo do braço aqui, ó, que tem letra, para que a letra fique do lado esquerdo. A gente costuma, né, deixar a letrinha do lado esquerdo. Então, eu começo aqui do lado que vai ter a letrinha, para a letrinha ficar já na posição que eu quero, tá bom? Esse 5, ele está multiplicando os dois aqui, ó. Ele está multiplicando o TF e está multiplicando o 32 também. Então tem que multiplicar os dois, tá? Ó, 5 vezes TF, vou fazer aqui, ó. 5 vezes o TF menos 5 vezes 32, que é 160. Igual. Então, ó, fiz as duas continhas. 5 vezes TF, 5 vezes 32, tá bom? Do outro lado agora, ó, 9 vezes 195. Então, essa continha aí vai dar 1755. Vou colocar aqui, ó. Menos 1755. Bem? Essa continha de vezes aqui. E agora eu continuo a minha conta. Então, 5TF é igual a menos 1755 mais 160, né? O 160 ele está menos, ele vai para lá ficar mais. Tem que deixar o TF sozinho para descobrir o valor dele. Então, ó, mandei esse aqui para lá, ficou mais. Faço essa continha aqui agora, né? Vou ter 5TF igual. Fazendo essa continha, na verdade é uma continha de menos aí, porque os sinais são diferentes, né? Vai ficar menos 1595. E para terminar, então, aqui é um 9, viu, pessoal? Tá meio esquisito aí. Para terminar, TF é menos 1595 dividido por 5, né? Passei o 5 dividindo, e aí eu tenho menos 319 graus Fahrenheit. Bom, poderia ter sido feito muito mais simples se eu fizesse a divisão aqui. Ó. Faria a divisãozinha aqui, depois o 9 passa multiplicando, faria uma continha de vezes, e depois o 32 passa somando, chegava no mesmo valor. Bom, gente, ó, é isso que eu queria mostrar para vocês nessa aula, uma aula bem longa, né? Mas eu espero que vocês aproveitem bem essa aula. Nós vamos passar aí essa, né, semana e a próxima aí trabalhando aulas relativas a essas transformações aí de escala termômetro. É bem legal que vocês se esforcem, façam todos os exercícios possíveis, procurem fazer tudo direitinho, sem colocar só a resposta, tá? Façam tudo direitinho, todas as passagens, tá bom? Treinem bem, para que vocês não tenham problema depois nos próximos exercícios, tá bom? Então,
Muito obrigado pela atenção, né? E até a próxima aula.